Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo de 3 a 6. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo de 3 a 6. O tema desta mensagem é compreendendo a necessidade da evangelização. Amém? Vocês acharam aí? Vocês estão gostando do encontro, sim ou não? Vocês estão satisfeitos? Então nós podemos parar, amém? Vocês estão satisfeitos? Para que vocês querem mais? Então vamos continuar. No versículo 3 vai dizer o seguinte: se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor. Quanto a nós, consideramo-nos servos vossos por amor a Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilha a luz, é também aquele que fez brilhar a luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus, que se reflete na face de Cristo. Palavra do Senhor. Irmãos, eu queria ficar aqui com o versículo 3 e 4 que diz: se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, ele está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não podem perceber a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se o nosso evangelho, se o evangelho de Cristo, ele está encoberto para quem? Para os incrédulos, cujo o Deus deste mundo obcecou eles ou cegou eles de uma tal maneira que eles não conseguem enxergar a glória de Deus. E por que eles não conseguem enxergar a glória de Deus? Porque eles estão cegos. E quem foi que cegou eles? O Deus deste mundo. Quem é o Deus deste mundo? A Bíblia vai dizer em 1 João que o mundo todo jaz sobre o maligno. O Deus deste mundo obcecou os incrédulos para que eles não possam enxergar o evangelho de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o inimigo cegou essas pessoas. Essas pessoas se tornaram incrédulas. E por que elas se tornaram incrédulas? Porque o inimigo colocou como se fosse um véu no rosto dela. Sabe quando você fala assim, puxa, essa pessoa está cega. Você está falando, você está evangelizando, mas ela está praticando aquilo de errado. Ela está cega espiritualmente. Quem foi que cegou ela? O Deus deste mundo. Cegou ela de uma tal maneira que ela não consegue enxergar a glória de Deus. Ela não consegue enxergar a glória de Cristo. Por isso, irmãos, compartilhar o evangelho com essas pessoas, sem menos ter orado com elas, é algo impossível. A evangelização, ela acontece mediante a oração, a intercessão. Amados, nós olhamos hoje e percebemos que as pessoas
não tem a mentalidade que o grupo de oração, ele é voltado para dentro, para ele mesmo. O grupo de oração, ele é voltado para cima, porque ele é voltado para Deus. Mas o grupo de oração, ele é voltado para fora. Para onde? Para os incrédulos. Irmãos, trazer para a igreja quem é da igreja é fácil. É a mesma coisa de você ir num pesqueiro e você sabe que a pesca é garantida. Deus, ele quer que nós pesquemos em águas mais profundas. Deus, ele quer que nós possamos ir atrás dos incrédulos. E quem são os incrédulos? São os pagãos. São aqueles que ainda não conhecem e que ainda não conheceram Jesus Cristo de Nazaré. Escute o que eu vou falar para você. Enquanto existem pessoas que ouviram o Evangelho 1, 2, 3, 4 vezes no seu grupo de oração, dentro da sua paróquia, existem pessoas na sua paróquia que ainda não ouviram o Evangelho de Deus. Talvez você possa falar, Pereira, mas isso não acontece, meu irmão. Peça o censo da igreja e você vai ver quantas pessoas existem que são católicas, quantos são de outras religiões, quantas não têm religiões, quantos jovens existem dentro da sua paróquia, quantas famílias já foram visitadas. Exemplo, quando nós fazemos missão de rua, as pessoas se assustam. Quando nós chegamos e falamos, olha, nós somos missionários da igreja católica, nós participamos da renovação, ela fala, o quê? Ela não acredita. Porque, irmãos, eles estão acostumados aos nossos irmãos separados a ir visitar eles, a ir evangelizar. Então, quando eles veem católico, quando eles veem carismático, eles acham coisa de outro mundo. Por quê? Porque o grupo de oração, ele está voltado para ele, para dentro, ele está voltado para cima, mas ele esqueceu de estar voltado para o próximo. Irmãos, a evangelização é algo muito importante no grupo de oração. Exemplo, hoje a gente vai nos retiros de conversão de muitos grupos de oração. Você chega no retiro de conversão, ou retiro de primeira experiência, como algumas pessoas chamam por aí. Eu entendo que um retiro de conversão, que um retiro de primeira experiência, é para a pessoa que nunca fez retiro. Agora você vai no retiro de conversão, chega lá, é todos os participantes do grupo de oração. Você está pregando sobre fé e conversão, o povo está gritando, aleluia, glória a Deus, oh, volta logo. Irmãos, a pessoa já está convertida. Ela já participa há anos do seu grupo de oração. Quem que nós devemos levar no retiro de conversão? Nós devemos ir atrás da ovelha perdida. É bíblico. Jesus contou a parábola que tendo 100, uma se perdeu, ele deixa as 99 e ele quer mais uma. Nós sempre queremos mais alguém para Jesus. É eu e mais um para Jesus. É eu e mais 2 para Jesus. É 99 e mais um para Jesus. Nós precisamos ter a mentalidade que nós devemos alcançar as pessoas. Irmãos, Deus quer usar de vários meios. E Ele usa de vários meios. Deus, Ele usa vários métodos. Mas nenhum deles substitui o corpo a corpo. É gostoso quando você recebe uma mensagem, você recebe um e-mail, mas quando a pessoa vai na porta da sua casa, imagine você indo na porta da casa daquela pessoa, evangelizando ela, trazendo ela para Jesus. Só que se a nossa evangelização não for uma evangelização no Espírito, ela será uma evangelização ineficaz. Ela não terá efeito e não causará efeito. Por quê? Porque o Deus deste mundo cegou as pessoas de uma tal maneira, ele confunde a mente da pessoa, que a pessoa não consegue entender a mensagem.
do evangelho. Sabe quando você está evangelizando, a pessoa fala, isso aí é loucura, irmão. Para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de Jesus? Para que eu preciso ir para o grupo de oração? Por que eu preciso mudar de vida? Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém. Ela não tem consciência que ela é pecadora. E por que ela não tem consciência? Porque o Deus deste mundo cegou ela de uma tal maneira que ela não consegue entender o evangelho de Deus. Sabe quando você escuta uma mensagem do evangelho, só que você vê outra pessoa pregando e você fala, puxa, aquilo me tocou? É porque a mensagem estava acompanhada de algo divino. A luz de Deus entrou na sua vida e assim também na vida das pessoas. O que convence as pessoas, irmãos, sim, é o nosso testemunho, mas o que convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. E as pessoas hoje estão cheias de blá blá blá. As pessoas precisam sentir o poder de Deus, o poder do Espírito de Deus. E por isso o apóstolo Paulo disse, o nosso evangelho está encoberto, ele está encoberto para aqueles que se perdem, cujo a inteligência, o Deus deste mundo, o secou de uma tal maneira. Amém? Então, compartilhar o evangelho com as pessoas pela qual nós não oramos, é a mesma coisa de você chamar um cego e pedir para ele contemplar o sol. Ele não consegue ver. Irmãos, toda missão, o protagonista dela é o Espírito Santo. O protagonista da missão é o Espírito Santo. E se nós vamos sair para a evangelização, nós precisamos sair o quê? Capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, só a nossa experiência, só a nossa bagagem não convence. Porque quem convence é o Espírito Santo, é Ele que nos dá ousadia, é Ele que nos dá a parresia, é o Espírito Santo que nos impulsiona, é Ele que tira o nosso medo, é Ele que nos leva à frente e é Ele que vai fazer a obra. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Amém? Então, compartilhar o Evangelho com essas pessoas, é necessário que nós possamos o quê? Orar por essas pessoas. Orar por essas pessoas para que elas recebam o Evangelho de Cristo. Amém? Pegue comigo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 18. Vocês acharam? Olha o que diz. Versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. O que é loucura para eles? Estão cegos. Para eles é loucura. Mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Por que as pessoas acham que a mensagem da cruz é loucura? Aqueles que se perdem, porque ele está cego, ele não consegue enxergar. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Vamos ler? Vamos aí? Mas o homem natural, vamos todo mundo ler? Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. O homem natural, irmão, ele não entende. Para o homem natural, a mensagem da cruz é loucura. Para o homem natural, ele não consegue compreender. E por que ele não compreende? E aí eu quero trazer para você que durante uma evangelização, de repente você chega num lugar e você começa a pregar e a pessoa não entende. Sabe quando você vai no grupo de oração e de repente começa um momento do louvor e a pessoa está chacoalhando a cabeça, ela não está concordando? Meu irmão, não se preocupe, ela está cega ainda, e por isso ela está discordando, mas a luz de Cristo virá e arrancará dela o véu e as trevas, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo.
Aquele que anda em mim jamais andará em trevas. Então, é o Espírito Santo o quê? Que convence, é o Espírito Santo que leva aquele homem a ponderar, a ver o que é verdade. Então, é o Espírito Santo de Deus que é o protagonista da missão. Amados irmãos, a palavra para loucura em grego quer dizer moria, de onde se deriva a palavra moron em inglês. Então a palavra em inglês, moron, no português significa imbecil. A pessoa olha quando você está pregando, ela está cega e ela fala, essa pessoa é um imbecil. Esse negócio de Jesus, Jesus toda hora, Jesus no almoço, na janta, no jantar, para que eu preciso de Deus? Então a pessoa olha para você e ela vê que você está vivendo em outro mundo. Ela olha aquilo como uma imbecilidade. Por quê? Porque ela está cega ainda. Amados irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo de 1 a 3, quando Deus foi criar a terra era escura. E o que Deus fez? O próximo procedimento de Deus foi o quê? Ele disse, haja-se luz. Amados irmãos, Deus vai dizer que nós somos filhos, e como filhos devemos andar de dia, porque de dia permanece a luz, e que nós não devemos andar em trevas. Então Deus disse, haja-se luz. Lá em João, no capítulo 1, pegue lá em João, no Evangelho de Jesus, narrado aí por São João. Vamos lá. Capítulo 1. No versículo 3. Vamos todo mundo ler? Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas... Amém? Versículo 9. E o verbo era verdadeira, que vindo ao mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Amados irmãos e irmãs, olha o que diz aqui o Evangelho de Jesus narrado por São João. As trevas não compreendem. Você está entendendo o que eu estou querendo aqui trazer para você? A nossa evangelização precisa ser uma evangelização eficaz. Nós precisamos evangelizar. Irmãos, se eu passo por perto de uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que se droga, de um pai de família que está indo para casa cambaleando, um jovem que está se perdendo, e eu não sinto nada, há algo de errado comigo. Há algo de errado comigo e com você. Nós precisamos entender que nós temos um papel fundamental. Deus quer trazer almas para o nosso grupo de oração. E nós precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual. A batalha não é física, não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças do mal espalhadas nos ares. Tomar, enfim, olha o que diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, finalmente, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Nós precisamos revestir-se do poder, o poder do alto. Veja como a evangelização começou na igreja primitiva. Jesus disse, olha, permanecei em Jerusalém para que do alto sejais revestidos de poder. Somente depois, meu irmão e minha irmã, que eles foram revestidos do poder do alto, é que eles começaram a missão. E é tão interessante que no primeiro discurso de Pedro, no primeiro discurso dele, ele começa a falar
E as pessoas ficam compungidas no íntimo do coração. E eles dizem, o que nós devemos fazer então? Pedro então começa a pregar e dizer, arrependei-vos. Arrependei-vos. Irmãos, aquelas pessoas são tão tocadas que 3.000 pessoas se convertem, sem contar mulheres e crianças. Hoje nós precisamos dar 3.000 pregações para um se converter. O homem pregou e 3.000 se converteu. Por quê? Porque ele estava revestido do poder do alto. Algumas pessoas têm medo quando nós falamos de evangelização. Nós vamos evangelizar tal bairro. Nós vamos entrar em tal presídio. Meu irmão, os carismáticos tremem. Você não precisa temer, meu irmão. Porque para você que está em Jesus Cristo, foi prometido a vida eterna. Aquele que está em Jesus jamais morrerá. Nós não devemos temer aquele que mata a carne, porque quem mata a carne não mata a alma. Mas nós somos tão apegados nessa vida, que nós não queremos partir daqui. Nós não queremos deixar. Irmãos, você não é cidadão desta terra, você não é cidadão deste mundo, você foi chamado para uma missão. E qual é a sua missão? Ganhar almas. Ganhar almas para Jesus. Ganhar almas. Irmão, entenda o que eu vou dizer para você. Eu já fui do mundo do crime. Eu trafiquei drogas. Hoje, eu não trafico mais drogas. Entenda no sentido que eu quero dizer para você, do paradoxo. Hoje eu sou um traficante de Deus, eu levo almas para Jesus. Eu não saio da minha casa, meu irmão, à toa. Eu não venho conhecer os lugares. Quando eu chego, meu irmão, em nome de Jesus, eu venho com uma missão: levar almas para o Senhor. Levar almas. Eu, irmão, estava indo para uma vigília com os irmãos de grupo de oração, eu ainda era jovem de caminhada. Nós entramos dentro do ônibus e entrou um jovem com capacete, sentou. Deus falou para mim, fala de mim para ele. Aí eu cheguei e falei, e aí jovem, tudo bem? Ele falou, não está nada bem não. Eu falei, o que está acontecendo? Roubaram a minha moto. Eu falei, roubaram a sua moto? É. Ele falou, eu estou indo em casa agora para pegar lá uma situação e vou resolver isso. Eu falei, jovem, deixa eu falar um pouquinho de Deus para você. Ele falou para mim, se você vir com esse papo de Deus, eu vou meter o capacete em você. Eu falei, jovem, calma. Deixa eu conversar um pouquinho. E aí comecei a falar para ele. Quando o ponto estava aproximando, ele desceu, nem sei se era o ponto dele. Mas a palavra diz o quê? Prega oportuna e importunamente. Eu importunei ele. Eu importunei ele. Prega oportuna e importunamente. Aí anunciei para ele. Passou-se 2 anos. Fui um dia pregar num retiro em São José dos Campos. Daqui a pouco vem um rapaz. Tudo bem, senhor? Falei, tudo bem. Eu queria conversar com o senhor. Falei, pode conversar. Ele falou, você está lembrado um dia que você me evangelizou? Eu olhei para ele e falei, não. Ele falou, eu sou aquele rapaz do ônibus que roubaram a moto. Falei, lembrei que você queria me dar uma capacetada. Ele falou, é. Ele falou, aquele dia eu ia fazer besteira. Mas aquele dia Jesus tocou no meu coração e eu já era de grupo de oração e tinha largado o grupo de oração por alguns motivos particulares. E hoje eu voltei, depois daquele dia eu comecei a caminhar. Irmãos, nós devemos evangelizar. Evangelizar. Não quando a gente está indo somente para o grupo de oração, mas evangelizar na nossa casa, evangelizar no nosso trabalho, evangelizar na faculdade. Muitas vezes as pessoas do nosso trabalho nem sabem que nós somos cristãos. Nós escondemos a nossa identidade. E eu costumo dizer que esse aí é o servo 007. É difícil de você descobrir ele. Né? Ele está infiltrado. Mas você não sabe quem é. Ele não se manifesta. É o servo 007. É impossível de você encontrar. Amados irmãos, Deus quer que nós possamos evangelizar, anunciar a sua palavra. Mas como anunciar seu Deus deste mundo segundo de uma tal maneira? Nós precisamos entender que Deus tem um propósito.
Deus tem um propósito. Nós somos na cidade de Osasco. Foi eu e o Roniel. Quando chegamos lá na cidade de Osasco, tinha um casal que tinha sido preso. Eles eram traficantes. Hoje eles estão caminhando com o Senhor. Escute só para você ver. Eles eram traficantes, e traficantes pesados. Eles tinham contato com o pessoal do Rio de Janeiro. E tinham pegado ele, a esposa e o marido. E eles estavam presos. O grupo de oração decidiu ir na casa da família. Os tios estavam lá com as crianças. Fizeram a oração, irmãos. No final da oração, o servo perguntou: alguém aqui, antes de finalizar, quer colocar um pedido? A criança, desse tamanho, com 9 anos, falou assim: eu quero que meu pai saia da cadeia. O homem tinha sido preso por tráfico de droga. E o rapaz falou: você quer que seu pai saia da cadeia? Ele disse: eu quero que meu pai saia e que a minha mãe saia, porque eu preciso do meu pai com a minha mãe aqui. Sei que Deus tem um plano na vida do meu pai. Sabe o que aconteceu? 20 dias depois ele saiu. Depois que ele saiu, saiu a mulher. E aí nós fomos pregar num retiro na cidade chamada Barueri, que é a cidade vizinha. Durante a oração, nós convidamos as pessoas para vir à frente. O casal veio à frente, irmãos. Aquilo me tocou tanto que a criança veio e colocou a mão na cabeça e começou a falar para o pai dele: eu não falei para você que Jesus ia te tirar? E ele começou a chorar. Irmãos, Deus usou daquela criança. Deus pode usar de você. Não se sinta incapaz, não se olhe na frente do espelho dizendo: eu não consigo, eu não posso fazer, a minha época já acabou. Tem aqueles que são mais velhos na renovação que falam: a minha época já passou, eu vou deixar para os novos. Meu irmão, a nossa época não passou não. Não tem que deixar para os jovens não, nós também temos que ir para cima, como leões, e caçar, meu irmão, as almas. Nós precisamos o quê? Evangelizar, amém? Pegue comigo Atos dos Apóstolos, nós já estamos encerrando. Capítulo 9. Atos dos Apóstolos. Vocês conhecem. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se aos príncipes dos sacerdotes e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo, levantando-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Ele estava cego. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer e nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar o quê? A vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém, e aquele tem o poder dos príncipes do sacerdote para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim
um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no Damasco, enviou-me para que recobre a vista e fique cheios do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se portar. Deus usou de quem? De Ananias. Ananias quis até questionar, meu irmão, e aqui eu vou encerrar. Senhor, tu sabes quantos males esse homem fez em Jerusalém. Irmãos, o Atos dos Apóstolos vai dizer que Saulo entrava na casa e ele pegava umas pessoas e batia nelas e açoitava até que elas blasfemassem o nome de Jesus. Só que, para Deus, ele era um instrumento escolhido. Deus disse: vai lá, ele está orando. Ananias entrou e pôs as mãos sobre ele, meu irmão, e ele estava o quê? Cego, porque o Deus do mundo, deste mundo, tinha cegado ele. E aí, daquele momento, ele foi batizado no Espírito, e o que aconteceu? As escamas caíram dos seus olhos. Ele levantou, tomou-se alimento e sentiu-se fortalecido. Meu irmão, daí por diante, ninguém mais segurou o homem. Irmãos, o apóstolo Paulo foi o maior evangelizador da história do cristianismo até hoje. Até hoje. Quando nós olhamos para a Bíblia, meu irmão, no Atos dos Apóstolos, Ananias vai aparecer 2 vezes. Nós lembramos de Saulo, falamos de Paulo, mas ninguém lembra de Ananias. Ananias foi o instrumento de Deus para que Saulo se convertesse e se tornasse Paulo, o missionário de Deus. Talvez você nunca vai, meu irmão, sair dessa cidade, pregar o evangelho, evangelizar, ir para outro país, mas de repente aquela pessoa que você evangelizou, que Deus usou de você, Deus tem algo tremendo para realizar através da vida dela. Irmãos, nós devemos buscar almas e trazer almas para o grupo de oração. Irmãos, a nossa mentalidade, como eu disse, às vezes é pequena. Eu coordenei um grupo de oração na cidade de São José dos Campos. Sabe qual que era o costume? Era um grupo de 8 pessoas. Chegava para fazer o grupo, eles faziam ali um círculo, ficava as 8 pessoas. Falei, irmãos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Se nós pensamos pequeno, Deus faz pequeno. Se nós pensamos grande, Deus faz grande. Deus faz, meu irmão, conforme aquilo que nós projetamos no nosso coração. Cabe ao homem sonhar, mas cabe a Deus realizar. Se você pensa, meu irmão, em ganhar almas, Deus vai te dar almas. Deus vai te dar vida, e não existe, meu irmão, nada melhor do que você ganhar almas para Jesus. Amém? É melhor do que ganhar na Mega Sena. Ganhar almas para Jesus. Eu fui para Araçariguama. Queria que você ficasse de pé. Isto. Eu fui para Araçariguama. Meu irmão, nunca esqueço dessa missão. E eu saio em alguns lugares para pregar o evangelho. Mas essa missão me marcou. Nós somos numa cidade chamada Araçariguama, encontro de jovens. Quando nós chegamos lá, tinha por volta de 200 jovens. Na sexta-feira, me chamou a atenção uma senhora de idade. E eu falei, minha irmã, o que você veio fazer no retiro? Só tem jovem. E eu achando que ela ia falar, mas eu também sou jovem. Ela disse, chorando, pregador, eu vim trazer o meu neto. Falei, quem é o seu neto? Ela disse, aquele jovem que está lá atrás. Cabeludo, sujo fisicamente. E quando eu cheguei perto dele, as unhas grandes, pretas, as pontas do dedo amarelo, ele morava na cidade de Itapevi. E aí ela começou a contar a história para mim, que a família colocou ele para fora. Ele era um jovem que estudava, cursando o Senai. A família colocou para fora porque ele viciou-se no crack. E ele estava roubando tudo dentro de casa. A família prendeu ele na corrente. Como não apareceu ninguém para ajudar,
a família mandou embora porque ele estava começando a roubar as coisas dentro de casa para trocar em droga. A família colocou na rua, ele pegou droga, não pagou, as pessoas bateram nele e mandaram ele embora da cidade, jurando ele. E ele foi embora. E a senhora foi buscar ele em Osasco. Ele estava na rua, a avó. Meu irmão, começou-se o retiro. E aí pregamos a primeira pregação, é um retiro de primeira experiência. Na segunda pregação, nós fizemos um apelo. Quem aqui hoje quer receber Jesus? E ele veio, lá do fundo. Ele já veio chorando. E ele chorava, eu me lembro, quando eu fecho meus olhos, ele chorava dizendo assim: Jesus me ajuda, porque os traficantes querem me matar. Jesus me ajuda, porque a minha família não quer mais saber de mim. E ele caiu de joelho chorando, meu irmão. Só que no que ele levantou e veio andando, a avó dele caiu da cadeira para trás. Fato verídico. Foi aquele alvoroço. Pegaram a senhora, colocaram no carro e nós oramos por ele aqui. Eu, o Roniel, os servos, nós orando por ele. E saíram em disparada com a senhora. Isso foi de manhã. Passou a parte da manhã. Passou a parte da tarde. Quando chegou a parte da noite, os irmãos vieram sem a senhora. Nós falamos assim: irmão, cadê a avó do irmãozinho nosso? Pereira, infelizmente ela está no necrotério. Como assim ela está no necrotério? O médico falou que o coração dela não aguentou, porque sentiu uma forte emoção. E o médico perguntou para mim: Pereira, qual foi a emoção que essa senhora sentiu? E eu disse: a emoção que essa senhora sentiu foi de ver o neto dela recebendo Jesus de Nazaré. Creio eu no meu coração, meu irmão, que quando ela chegou lá nos portões do céu, ela disse: Jesus, não feche as portas do céu, porque o meu neto está te recebendo agora. Meu irmão, sabe quem foi a primeira pessoa a entrar no céu, no paraíso? O nome dele era Dimas, um ladrão. Imagine, meu irmão, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Jefité, Gedeão, tudo esperando o Cordeiro entrar no céu, e de repente Jesus vem, meu irmão, e quem entra com Jesus é um ladrão. Meu irmão, os pagãos são as meninas dos olhos de Deus. São a menina dos olhos de Deus. Você percebeu? Eu estava falando com o irmãozinho aqui agora, para finalizar, de WhatsApp. A gente fica evangelizando a gente mesmo. Quem que pega uma pessoa necessitada que foi no grupo e manda: irmão, Jesus te ama. Esse dia o irmão falou: fala uma nova. Falei: Jesus te ama, e foi sair, já está gastado. Nós não falamos mais. Jesus te ama. Você é importante para Deus. Irmãos, nós precisamos sair ao encontro das pessoas. Viu que o Papa Francisco disse para os argentinos? A igreja não é uma ONG que fica esperando as pessoas virem. A igreja é missionária, ela sai em busca das pessoas perdidas. Nós devemos fazer a nossa parte. Deus conta com você. Deus precisa de você. Deus, lógico, vai te dar ferramentas, que seja pelo Face, que seja pelo WhatsApp, que seja pessoalmente. Mas lembra daquela pessoa que foi no seu grupo de oração e nunca mais voltou? E nós nem procuramos saber por que ela largou. E às vezes a gente fala: o problema é dela. Que dali é caso perdido. Deus perdoe falar. Não é verdade? Irmãos, nós não podemos desistir. Não podemos desistir. E aqui eu quero finalizar. Eu aprendi isso, meu irmão, às duras. Eu tinha um amigo meu que era do mundo comigo. E ele foi preso. Quando ele estava para sair, eu estava na igreja. A irmã dele foi na porta da minha casa e falou para mim: meu irmão vai sair amanhã do presídio. 4 da tarde ele está em casa. Você pode ir lá conversar com ele, Pereira? E eu inventei desculpa. Eu falei: minha irmã, amanhã eu tenho compromisso. Eu não tenho vergonha de falar, eu não tinha compromisso. E eu falei: no outro dia eu vou.
No outro dia eu fui na casa dela. Ela falou, Pereira, ele chegou aqui, ficou esperando você. Como você não apareceu, ele saiu para a rua e não voltou mais. Isso era numa quarta. Passou quinta. Na sexta-feira ela foi chorando na porta de casa com o marido. Acharam o meu irmão. Onde seu irmão está? Meu irmão está morto. Mataram ele na linha do trem, enterraram ele lá. No dia que ele saiu, Pereira, se você tivesse ido lá, falado de Deus para ele, será que ele não tinha mudado de vida? Meu irmão, eu não sei. Mas eu só sei que eu não fui. Eu sou como aquele filho. E fiz como aquele filho, Senhor, deixa que eu vou. E na hora eu não fui. Nós precisamos ir. Fecha os teus olhos. Pense agora, meu irmão, nas pessoas próximo a você, vizinhos que moram ali do seu lado, que precisam ser evangelizados, pessoas que você nunca chamou para ir no grupo de oração, pessoas que você nunca partilhou de Deus. Às vezes você sai, passa, nem fala um bom dia, uma boa tarde, e você impõe a Bíblia debaixo do seu braço e vai tranquilamente para o grupo de oração, mas que a partir de hoje, essa nossa metodologia mude, essa nossa visão mude. Pense nas pessoas agora que participaram do seu grupo, e que nunca mais foram, e você nem sabe notícia delas. E você sabe que elas estão por aí. Pense nas pessoas do seu serviço, pessoas da sua escola, pessoas da sua família. Meu irmão, quando houver um retiro de conversão, pague, meu irmão. Às vezes a gente gasta 30, 40 reais numa pizza, não tem coragem de pagar por mão, para aquela alma ir no retiro. Invista. Investir em alma é o maior investimento que nós podemos fazer. Eu queria que você orasse agora, meu irmão, pedindo para Deus que Deus te desse alma, como recompensa, como salário. Nós não temos salário, meu irmão, fixo. Nós não somos assalariados. Mas o que nós queremos é almas. Se o Senhor não nos der alma, como dizia Dom Bosco, nós vamos morrer. Diga para o Senhor, meu irmão, que podem ficar com tudo, mas você quer as almas. Diga, Senhor, podem ficar com tudo, mas eu quero as almas. Como dizia São João Bosco. Senhor, dá-me almas, Senhor, senão eu morrerei. Diga, eu preciso de almas. Eu preciso, Senhor, evangelizar. Eu preciso, Senhor, anunciar. Dá-me coragem. Dá-me coragem, Senhor. Dá-me vigor, Senhor. Dá-me ousadia, Senhor espiritual. Tira o medo. Diga, tira o medo, Senhor. O respeito humano. Diga, Senhor, eu tenho muito respeito humano, Senhor. Eu respeito humanamente. Diga, tira esse respeito humano de mim, Senhor. E dá-me autoridade espiritual para que eu possa anunciar. Anunciar na minha casa, Senhor. Às vezes eu me calo diante de situações, Senhor, porque ali eles me conhecem. Diga, Senhor, dá-me coragem, Senhor, para anunciar dentro de casa. Dá-me coragem para evangelizar os meus, Senhor, e aqueles que o Senhor coloca no meu caminho. Diga, Senhor, dá-me coragem, porque eu quero ir para a missão, Senhor. Diga, dá-me coragem, Senhor, porque eu quero ser um instrumento usado em tuas mãos, como Ananias, Senhor, foi. Assim como Ananias entrou, Senhor, na casa de Judas, Senhor, na rua direita, e orou, Senhor, por um homem chamado Saulo, Senhor, e ele se tornou o maior evangelizador do cristianismo. Senhor, dai-me esta graça, Senhor. Dai-me essa graça de sair para fora. Dai-me a graça de enxergar lá fora e ver a necessidade do mundo, Senhor. Um mundo que anda tão carente, Senhor, de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dai-nos, Senhor, essa coragem missionária.